Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade nessa sequência de aulas, nós vamos trabalhar hoje com derivadas parciais, ok? Muito bem, antes da gente entrar propriamente na questão de derivadas para funções de duas variáveis ou mais, eu quero relembrar com vocês aqui função de uma variável. Então, se eu tinha uma f de x igual a 3x² mais 10, e aí nós calculávamos lá no cálculo 1, função de uma variável, f' de x também era chamando isso aqui de uma função y, isso aqui era dy dx. Como que eu fazia a derivada de uma função de uma variável? Então, 3 é uma constante multiplicando x², o que nós fazíamos? Nós copiávamos a constante quando ela está multiplicando a função, a variável. Então, eu copio e eu derivo x². Quanto dá a derivada de x²? Muito bem, 2x. Mas qual é a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui dá 6x. Bem, o que eu quero dizer para você com isto? Eu quero dizer o seguinte. Se nós tivermos agora uma função f de xy, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma função 3xy² menos 5x² y ao cubo. E eu quiser derivar esta função em relação a x, nós utilizamos uma notação. Qual é a notação que nós utilizamos para a derivada dessa função agora, que é uma função de duas variáveis? Vamos chamar isso aqui de um certo z. Então, a notação que nós vamos utilizar aqui é del f, del x, ou também fx. Olhar para isto e olhar para isto significa dizer que eu estou derivando esta função em relação a x. Muito bem. Agora, o que seria então a derivada da função? Aqui a gente poderia colocar del z também, ficaria talvez mais interessante. Del z, del x. O que seria a derivada dessa função em relação a x? Então, eu quero que você pense sempre da seguinte forma. Quando você estiver calculando a derivada da função em relação a x, na tua cabeça, você vai enxergar o y como uma constante. Então, quando eu derivo a derivada em relação a x, eu penso que o y é uma constante. E se eu calculo a derivada em relação a y, na minha cabeça o x é uma constante. Ah, então calma aí. Se eu estiver derivando essa função em relação a x, 3y², o y para mim não é uma constante. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a x. Então, eu vou copiar 3y² vezes... Quanto que é a derivada de x, pessoal? Quanto que dá a derivada de x? A derivada de x é 1. Menos... Vamos lá, quem que é a constante na nossa cabeça aqui? 5y ao cubo. Então, eu copio, porque está multiplicando x². E qual a derivada de x²? A derivada de x² é 2x. Portanto, esta derivada fica igual a 3y² menos 5 vezes 2, 10xy ao cubo. Agora, se eu quiser calcular a derivada desta função em relação a y, então eu vou colocar lá vou colocar del z aqui, tá? Del z, del y, isso aqui é igual a fy. Então, isso aqui significa que eu estou derivando esta função em relação à variável y. Quando eu derivo em relação... Vamos destacar isso aqui. Opa. Quando eu derivo em relação a y, na minha cabeça o x é constante. Olha que tranquilo isso. Então, vai ficar assim, ó, f de y é igual. Vamos lá. Eu vou derivar esta função em relação a y. Então, quem é a constante aqui? 3x é uma constante, então eu copio a constante. Vezes, deriva y² para mim, quanto que dá? Muito bem, 2y menos. Vamos lá, pessoal, quem é a constante aqui? 5x², vezes. Quando eu derivo y ao cubo, quanto que dá essa derivada? Dá 3y². Portanto, essa derivada fica 6xy menos 5 vezes 3, 15x², y². Então, nós acabamos de relembrar aqui um pouquinho de derivadas parciais.
Então, o que tem que ficar para vocês? Vocês vão lembrar sempre lá do cálculo para uma variável. Porque quando eu estiver derivando em relação a x, constante para mim é y. Quando eu derivo em relação a y, o x eu penso como uma constante. E aí eu estou, na verdade, derivando em relação a apenas uma variável. Porque eu considero sempre uma como sendo uma constante. Ok? Um abraço e até a próxima aula de derivadas parciais.